Bom, pessoal, agora sim, muito boa noite a todo mundo. Aqui quem vos fala sou eu, Rafael Figueiredo, sou analista da Clia, corretora, conforme o Lucas já apresentou, né, tenho um pouco mais de 10 anos de mercado, possuo certificação nacional e internacional de analista técnico, um eterno estudante e entusiasta do assunto. E antes de mais nada, quero agradecer a Nelogica, né, dona da ferramenta da ProfitChart, que pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para ministrar palestra, para passar um pouco do meu conhecimento, daquilo que eu estudo, do que eu gosto, do que represento. Para quem não sabe, eu criei um indicador chamado RAFI, que é um indicador tem sido muito utilizado por muitas pessoas amantes tanto do day trade quanto do swing trade. É, é um indicador que ele tem como principal objetivo detectar quando o rompimento vai ser verdadeiro ou não. E quando o rompimento ele é verdadeiro, a gente entra, né, com posições sólidas para conseguir day trade, para conseguir um bom posicionamento no day trade ou no swing trade. Bom, mas o assunto de hoje é um assunto que cabe a todos nós, né? Nós estamos aqui, na verdade, a análise técnica, né? Ela foi criada no sentido de você estudar o comportamento do preço e saber quando esse comportamento vai mudar, né? Quando esse comportamento ele sai de um modelo simples para um modelo um pouco mais complexo, né? E, e através dessa mudança de comportamento existiu esse carinha chamado Charles Dow, que é considerado hoje o pai da análise técnica, né? Aquele que deu origem a tudo que a gente está estudando, deu origem a tudo que a gente fala hoje é com a origem da teoria de Dow, né? Que nada mais é que alguns princípios. Na época não tinha tecnologia, não tinha nada, simplesmente ele observando o comportamento do preço conseguiu definir de uma forma clara e objetiva como é, é, o preço se comporta. E voltando ao assunto, né, como identificar uma reversão de tendência, é extremamente importante porque é, a, geralmente quem está começando com bolsa de valores, quem está começando a estudar análise técnica, a maior dificuldade desse ponto inicial, na verdade eu diria as duas maiores dificuldades desse ponto inicial, a primeira é como, né, identificar uma reversão de tendência, e dois, né, é, é, se eu identifiquei a reversão de tendência, como eu vou lidar com ela? Ou seja, qual é o meu comportamento em termos de ansiedade, né? Porque às vezes as pessoas são tão ansiosas, lutam bastante contra elas mesmas, que elas acabam perdendo a capacidade de identificar uma reversão de tendência, porque acaba vendo chifre em cabeça de cavalo, né? Hoje mesmo, na sala de análise aqui da corretora, tinha gente querendo me perguntando se valeria a pena comprar fibra. E o principal argumento era, eu queria comprar fibra porque o papel, queria comprar fibra porque o papel caiu demais. E cair demais não é motivo para você comprar o papel. Assim como subir demais não é motivo para você vender o papel, né? O que nós estamos nos preparando aqui, a gente está se preparando aqui, é para surfar o mercado conforme ele for se apresentando, dançar conforme a música. Se a música que está tocando é rock and roll, vamos dançar rock and roll. Se a música que está dançando é música lenta, nós vamos dançar música lenta. Só que o investidor inexperiente, ele tem momentos que o mercado está tocando música lenta e ele quer dançar rock and roll, quer dançar
música eletrônica daqueles trens psicodélicos, né? Então, esse tipo de combinação, ela não existe. E você só vai, de alguma maneira, é, você só vai, de alguma maneira, é, é, lidar com esse tipo de situação quando você efetivamente entender o que é e como identificar uma reversão de tendência. Portanto, é esse o principal motivo que nós estamos aqui e qual eu vou desprender toda essa minha energia para tentar passar para vocês qual é o método correto, vindo de mais de 100 anos, de como identificar uma reversão de tendência. Okay? E Charles Down, ele diz uma coisa que é interessante para a gente, que ele diz o seguinte: o único fato que pertence a todas as condições é que elas vão mudar. Isso é tão legal, essa frase dele, né, traduzida de alguns papers que ele colocou no mercado, porque o fato é que quando o papel está caindo demais ou está subindo demais, né, subindo por 4, 5 dias consecutivos, as pessoas tendem o tempo todo tentar adivinhar onde está o fundo e aonde está o topo. E esse é o maior problema, um dos maiores problemas, tá? Tentar identificar onde está o topo e o fundo. Isso é um problema seríssimo, tá ok? Na verdade, não é isso que a gente tem que estudar. A gente tem que estudar o comportamento do preço que vai mudar mediante algumas condições. Bom, antes da gente falar da prática em si, vamos a algumas questões que são relevantes. Eu aproveito e já respondo a pergunta da Rosângela Santos também através dessas questões importantes aqui. Primeiro de tudo, nós não vamos tentar adivinhar aonde está o topo e onde está o fundo. Isso não cabe a nós, jamais coube a nós e nunca será assim. Nunca vamos tentar adivinhar onde está o fundo, onde está o topo. Nunca vamos tentar adivinhar qual é a máxima do dia e qual é a mínima do dia. Embora a nossa mente tenta sempre enganar a gente para tentar fazer com que a gente consiga, ainda que malandramente, não sei como, saber identificar que naquele momento vai ser um fundo e naquele momento vai ser um topo. Essa é a primeira questão importante. A segunda questão importante é: os padrões candlesticks podem ajudar a identificar reversões de tendência. Tá vendo aí, Rosângela? Tá ok? Mas não necessariamente. Mas nem sempre elas vão ajudar. Porque os padrões candlesticks, a gente pode eventualmente em algum outro momento falar de candlestick aqui no webinar com vocês, tá? Padrões candlesticks são reversões micros de movimentos macros. Só que esses movimentos micros podem se tornar movimentos macros, né? Quem aqui conhece o padrão do martelo, às vezes o martelo aparece ali e esse martelo ele reverte um movimento de curtinho, só que aquilo ali acaba virando uma mínima do ano, uma mínima da década. Então, é importante que a gente entenda entenda exatamente que o padrão candlestick ele ajuda, mas nem sempre. Agora, esse ponto aqui embaixo é o mais relevante, gente. Ter a consciência dos extremos. Vamos lá, vamos pedir a participação dos nobres amigos que estão aqui na sala. Ter a consciência dos extremos. O que eu quero dizer com isso? O que vocês acham? Escrevam aí. O que vocês acham quando eu digo que uma questão importante para identificar uma reversão de tendência é ter a consciência dos extremos? O que eu quero dizer com ter a consciência dos extremos? O que passa na sua cabeça, né, nessa ideia? Alguém gostaria de arriscar alguma coisa? Conhecer o topo histórico do papel? Pode ser. Identificar topo e fundo, LTA, LTB, FIBO, similar? Pode ser também, José Ribeiro. Pode ser. Estamos chegando perto. A Rosângela falou a mesma coisa que você. Suporte e resistências. Acúmulo de ordem e nível de preço? Não, com certeza não. A gente não está falando de book de ofertas, tá bom, Felipe Brito? Nós estamos falando de análise técnica, comportamento de preço. Usar Bollinger também não, Ronaldo. Também nada a ver, tá? Nós estamos falando de comportamento de preço, tá?
Suporte e resistência sim, Jean, muito bom. Saber a maior distância da média do preço? Boa, Jason. Muito bom. Histórico do preço? Perfeito, Carlos Torres. Muito bom. O mercado sempre vai ter uma reversão. Isso é óbvio, a gente está falando da reversão aqui mesmo, tá, Flávio? Se for uma ação com bom padrão fundamentalista, não, esquece fundamentalista. Nós não estamos falando de fundamental, nós estamos falando de comportamento de preços, Mar. Tá? O preço de estudo, bom, aí sempre vai dizer. Muito bem, obrigado pela resposta. O que eu quero dizer, que ter a consciência dos extremos, pessoal, é quando eu coloco esse gráfico aqui, por exemplo, tá ok? Esse aqui é o gráfico, né? Tá aqui, o papel sai daqui de baixo, vem aqui em cima, aí cai, volta, cai, vem aqui embaixo, volta, cai aqui em cima, vem, faz o zigue-zague, vem aqui embaixo, volta. Ter a consciência dos extremos é você ter a plena noção, tá? Naquela noção real de que os extremos estão exatamente nos pontos de maior inflexão e que de alguma maneira determinam uma reversão de mercado. Seja através de uma figura, seja através do aumento ou da diminuição do volume, tá ok? Seja através da divergência dos preços entre si e não entre os indicadores, seja através até mesmo de candlesticks, às vezes, mas nem sempre, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês, vocês têm que ter a consciência desses extremos para justamente entender, tá? Que é ali que a região é candidata à formação de topo. Vamos supor que esse ponto aqui, onde eu estou apontando no mouse aqui, o mercado faz isso aqui, esse extremo, e volta a subir, subir, aí ele para aqui, tá ok? Ou seja, aqui não vai ser um ponto tão extremo quanto o mercado subir, cair, voltar para a região e ameaçar queda. Ou seja, esse ponto de extremo ele é muito mais relevante se o mercado parar aqui para voltar a cair. Porque ele é precedido de algum rally. Uma pernada de alta ou pernada de baixa. Então, ele sai de uma pernada de baixa daqui para cá, portanto, aqui é um extremo superior. Aí sai de uma pernada de alta daqui para cá, portanto, aqui é uma extremidade inferior. Depois ele sai de uma pernada de baixa, né, daqui para cá, portanto, isso aqui é a extremidade superior. E sai de uma pernada daqui para cá, portanto, isso aqui é uma extremidade inferior. E assim vai indo sucessivamente. Se o papel continua subindo, ele parar aqui e volta a cair, esse ponto aqui em cima vai ser a extremidade superior. E, portanto, também vai ter essa relação. Tudo bem até agora, pessoal? Muito bem. Então, vamos para a premissa máxima, ok? De identificar uma reversão de tendência. Ok? Respeitar a teoria de Dow é a premissa máxima. De acordo com a teoria de Dow, ele diz a seguinte questão. Uma tendência assim permanece, não é permanece, não, é permanece. Uma tendência assim permanece até que haja um movimento contrário à tendência anterior. Ok? Esse A tem crase aqui também. Esse A tem crase aqui, depois eu vou botar ele. Tá? Então vou repetir que isso aqui é muito importante. Tá? Lembrando, pessoal, nós não estamos falando aqui de indicador técnico. Se está falando de IFR, estocástico, e MACD, MACD, ADX, isso são indicadores que mexem, que se movem através do comportamento do preço. O que a gente está estudando hoje aqui é o comportamento do preço. Portanto, o que eu vou ensinar e que eu estou tentando ensinar para vocês aqui é como vocês vão saber que o preço e o indicador técnico vai mudar. Quando, como e quando. É isso. É um erro comum as pessoas falarem assim, não, mas o IFR é um indicador de reversão. Errado. IFR não é indicador de reversão. Tá? É muito errado. Estocástico é um indicador que reverte tendência. Toda vez que ele está sobrevendido, eu vou lá e compro porque o mercado vai e sobe. Errado. Porque ele só vai fazer isso
se houver reversão pelo gráfico de preço e não pelo indicador. Sabe aquela história? É o cachorro que balança o rabo, não é o rabo que balança o cachorro. Quem move tendência, quem explica a variação no mercado é o preço e não o indicador. As pessoas tendem sempre a se importar mais com o indicador do que o próprio preço. E quando eu falo da teoria de Dow, eu digo exatamente o contrário, que o preço ele é muito mais importante do que a variação de qualquer indicador que esteja plotado na sua tela. Inclusive o RAFI, que é o indicador que eu criei. Eu mesmo estou rebaixando o RAFI, porque quem manda no RAFI é o preço e não o indicador. Tá? O preço é sempre mais importante. Tá? Muito bem. Lucas, não esquece de botar o mute aí, que eu tô ouvindo as suas risadinhas aí. Desculpa, cara. Muito bem. Foi. Então é o seguinte, vamos identificar como é que vem essa reversão de tendência, né? De que maneira ela existe, e depois a gente vai para os casos práticos, né? Tá? De acordo com a teoria de Dow, conforme eu disse, né, ela permanece assim que haja um movimento contrário à tendência anterior. Tá? Bom, de acordo com a teoria de Dow, a gente tem que sempre acreditar na tendência. Então, esse gráfico aqui está em tendência de alta, né? Topos e fundos ascendentes, tá certo? Quando o papel está em tendência de alta? Quando ele está com topos e fundos ascendentes. Quando o papel está em tendência de baixa? Quando ele está com topos e fundos descendentes. Isso é uma definição clara, objetiva e direta da tendência, de definição de tendência, tá certo? Muito bem. Então, o papel está subindo, o que você espera quando ele para aqui, né, nesse ponto aqui? O que você espera? Você espera que ele continue subindo. Para quê? Para continuar fazendo um fundo mais alto que o anterior, um topo mais alto que o anterior e seguir zigue-zagueando para cima até que em algum momento se acabe. Então, o comportamento do preço ele funciona da seguinte maneira: nós temos topos e fundos ascendentes. Em determinado momento, essa tendência ela para de ter formações ascendentes e ao invés de romper o último topo e seguir em frente, ele cai e perde o fundo anterior. Tá ok? Se ele cai e perde o fundo anterior, significa que o mercado acabou de fazer uma coisa que a gente chama de falha. Falha na tendência. A teoria de Dow explica que a falha na tendência é a descontinuidade do modelo atual de tendência. É essa a definição que está em todos os livros. E se você for fazer prova para qualquer certificação internacional, IFTA, CMT, CFA, todas elas, você vai ter que saber isso de cor e salteado, porque isso é questão de prova para todas as questões. A falha na tendência é quando deixa de ter a notoriedade da tendência existente, ou seja, a partir do momento em que ela deixa de ter topos e fundos ascendentes, é quando? Quando ele cai e perde o último fundo. Porque quando ele cai e perde o último fundo, ele deixa de ter topos e fundos ascendentes. Repara, gente, que eu não estou falando de nenhum indicador oscilador, eu não estou falando de ADX, estou falando de RAFI, estou falando de média móvel, eu não estou falando de nada disso, estou falando do comportamento do preço. Se ele deixa de ter topos e fundos ascendentes e passa a perder o fundo anterior, ele compromete a tendência. Agora vai a segunda pergunta para os nobres amigos aqui da sala. Vamos ver se vocês estão espertos. E essa aí, tá todo mundo proibido errar, hein? Vamos lá, valendo um lote mínimo de OGX, tá ok? Se você está comprado no papel e ele cai, ok? Ele cai. Está comprado nessa tendência de alta e ele cai e perde o fundo anterior. O que você tem que fazer? Me responda aí, por favor. Vou repetir a pergunta. Está comprado no papel, ok? Aí ele cai e perde o fundo anterior. O que você deve fazer? É proibido errar, hein? Olha lá, o Sandro errou, falou que tem que esperar. Não tem que esperar nada, meu amigo. Tem que esperar nada, tem que esperar a luz divina, né, eterna, lá de cima e falar: tá todo mundo querendo OGX, né? Malandra. É isso, todo mundo acertou. Tem que sair fora, tem que vender, tem que estopar.
Então, gente, existe uma lei máxima da análise técnica que ela sempre vai chamar você para tomar uma atitude no mercado. Tá ok? Se você vai respeitar essa tomada de atitude ou não, isso é uma questão única e exclusivamente sua. Mas o mercado sempre vai lhe colocar na encruzilhada do stop. Tá? Se você está comprado com topos e fundos ascendentes, perde o fundo anterior, stop na compra. Se você está vendido com topos e fundos descendentes, perde o topo anterior, stop. Não importa o que você esteja vendo no candle, não importa o que você esteja vendo nos indicadores osciladores, não importa o que aconteça. Perdeu o fundo anterior, você tem que sair fora da formação de compra ou de venda, porque ele deixou, a tendência ficou comprometida. Ainda que você esteja investindo para longo prazo, você está olhando o gráfico semanal ou mensal, se perde o fundo anterior, você obrigatoriamente tem que sair da operação. Ok? Muito bem. Mas repara que até agora eu não falei de reversão, gente. O que eu falei até agora foi da falha. A falha na tendência nada mais é do que a perda do último fundo quando nós estamos numa tendência de alta. Tá certo? Essa é a falha. Muito bem. Quando é que vai acontecer a reversão? A reversão ela acontece depois que a falha existir. Porque se a falha ela veio para comprometer a tendência de alta, e esse ponto de fundo anterior que serviu como suporte, a reversão de tendência agora ela vai existir quando fizer um topo mais baixo que o anterior e um fundo mais baixo que o anterior. Então, depois da falha, depois que a falha aconteceu, o próximo zigue-zague descendente é a reversão de tendência. Repara, eu não estou ensinando a vocês a vender o mercado aqui e achar que isso aqui é topo, embora, por exemplo, hoje me perguntaram, né, vale a pena vender aqui? Subiu demais, eu acho que eu vou vender. Não. O que eu estou ensinando a vocês é sair da operação de compra aqui e entrar na operação de venda aqui depois que o fundo foi perdido, porque depois de ter rompido topos e fundos ascendentes, ele deixou topos e fundos descendentes. Uma pergunta que é muito comum que as pessoas me fazem aqui é que se esse tipo de movimento também vale para o day trade. Sim, também. Peraí, gente, deixa eu tomar uma água aqui que a garganta agora ficou seca. Se... Desculpa. A reversão de tendência ela sempre vai acontecer. Porque se não perder o fundo anterior, ele pode simplesmente falhar e reverter ao mesmo tempo, né, fazendo o zigue-zague descendente. Ok? Mas então, a gente só vai... eu estava falando do day trade. O day trade, ele também é crucial quando você identifica a falha e reversão, porque é exatamente nesse momento que você sabe que é a hora de você comprar e que é a hora de você vender. Porque é exatamente neste momento em que você consegue identificar a hora que as pessoas estão virando a mão de uma compra e estão virando a mão de uma venda. Então você repara que tem um gráfico, daqui a pouco eu vou mostrar ele, que falha o tempo inteiro. Falha, falha, falha. Ou seja, ele ameaça romper o último topo e falha. Aí ele ameaça romper o último fundo, falha. Ameaça romper o último topo, falha. Ameaça romper o último fundo, falha. E ele fica falhando para cima, para baixo, falhando para baixo, que ele não consegue nem zigue-zaguear para cima e nem zigue-zaguear para baixo. Sendo assim, falhas o tempo inteiro podem acontecer, mas a reversão, ela só se agora eu vou falar bonito, hein? Dar-se-á, ó, falei bonito agora, hein? Se e somente se tiver topos e fundos ascendentes contrário à tendência anterior, ou tiver topos e fundos descendentes contrário à tendência anterior. Tá ok? Então, isso vale para day trade, isso vale para swing trade. E aí, é um ponto que eu acho que é relevante falar para vocês o seguinte, meu amigo, não importa qual indicador técnico você usa.
depois que a falha aconteceu, ou seja, perdeu o último fundo e zigue-zagueou para baixo, perdendo o fundo anterior, fazendo um topo mais baixo que o anterior, todo e qualquer indicador que você tiver colocado no seu gráfico vai reverter a tendência. Se o MACD antes estava comprado aqui, ele vai ficar vendido aqui. Se o IFR estava comprado aqui, ele vai ficar vendido aqui. Se o estocástico que estava comprado aqui, ele vai ficar vendido aqui. Se o ADX tivesse comprado aqui, aqui ele vai ficar vendido. Eu desafio a você, bota um lote cheio aí de 50 mil contratos de dólar cheio para quem conseguir me provar que algum indicador técnico que não reverta a tendência depois que aconteceu a falha e a reversão. Tá? Porque eu já estudei isso. Aliás, isso é questão de prova, inclusive. Tá ok? A falha e a reversão, ela sempre vai virar todos os indicadores técnicos por causa das amplitudes do mercado. Ele deixa de ter topos e fundos ascendentes e passa a ter topos e fundos descendentes. Dúvidas até agora? Bom, as perguntas que estão até agora no chat ainda não são muito pertinentes ao que está ali. Eu não vou falar de Elliott, tá bom? Não estamos tocando assunto de Elliott aqui, isso aqui não é Elliott, isso aqui é teoria de Dow pura e aplicada, tá? Elliott é outra história, eu não vou abordar Elliott aqui, tá? Para não confundir a cabeça de vocês. Ok? Retrações são consideradas reversões? Sim. Existe alguma forma de antecipar a reversão? Sim. Já já vamos falar sobre isso, Bruno Marçal, tá ok? Ninguém está falando de figuras gráficas aqui, oco, triângulo, nada, gente. Estamos falando de teoria de Dow pura e aplicada, tá? Também não vou entrar nesse mérito aí, tá ok? Qual o tempo ideal para verificar uma reversão de tendência? Qualquer tempo gráfico, Fábio de Moura, tá ok? Qualquer tempo gráfico se identifica uma reversão de tendência. Agora, o gráfico de 1 minuto, ele tem um comportamento de preço de menor confiabilidade que o gráfico semanal, por exemplo. Mas falhas e reversão, tá ok? Falha e reversão, ela acontece em qualquer tempo gráfico. Agora, uma falha e reversão acontecendo no gráfico semanal, ela não tem nada a ver, ou melhor, ela tem muito mais credibilidade que o gráfico de 1 minuto. Tá ok? Outro dia, o amigo lá me perguntou, né, aqui na sala, Rafael, mas eu não consigo identificar a reversão de tendência, eu não consigo, é muito difícil, isso é muito difícil, eu não consigo, eu não acho, eu não consigo achar, eu acho que é compra, o negócio cai, eu acho que é venda, o negócio sobe, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Eu falei, pois bem, vamos lá. Me diz aí, quais são os gráficos que você está estudando aí? Eu estou estudando 3 meses aqui, só um gráfico só há 3 meses, e eu não consigo de maneira nenhuma encontrar a reversão. Eu falei, tudo bem, então, por favor, me manda o gráfico. Ele me mandou o gráfico por e-mail. Sabe o que ele fez? Ele me mandou o gráfico de 1 minuto. 1 minuto! Gráfico de 1 minuto. Cada barra é 1 minuto, é nitroglicerina pura. Não tem como. O cara tá aprendendo reversão de tendência e o cara vai aprender direto pro... É a mesma coisa que o cara que nunca dirigiu na vida e dá um carro de Fórmula 1 para ele pilotar. Ele vai se esborrachar na primeira corrida, na primeira curva. Isso se ele conseguir sair do lugar com o carro de Fórmula 1. O cara, piloto de avião, nunca dirigiu um teco-teco da vida monomotor, dá um avião da NASA para ele pilotar. Esquece. Então, assim, você tem que aprender isso no tempo gráfico mais longo, no gráfico semanal, no gráfico diário, e à medida que você for aprendendo a aplicar a falha e a reversão, você vai descendo os tempos gráficos. Ok? Se você for direto para o gráfico de 1 minuto, 5 minutos, você vai se esborrachar. Então, como a gente pode avaliar isso? Né? Qual é o exemplo disso? Né? A gente está aqui para pegar exatamente isso. Olha. Nós temos topos e fundos ascendentes e a tendência ela vira de baixa
exatamente no momento em que está essa parte vermelha. Ele compromete o fundo anterior, né, perde o fundo anterior comprometendo a tendência e passa a ter reversão de tendência quando ele faz um topo mais baixo que o anterior e volta a cair. Repara, eu não estou mandando vender aqui, eu não estou mandando vender aqui, tampouco estou mandando vender aqui. Estou mandando vender aqui. Aqui eu posso começar a vender, seja nesse topo aqui ou aqui embaixo, mas nunca aqui, nem aqui vender descoberto quando apresenta falha. Tá ok? Por quê? Porque a gente vai ver que isso nos dois próximos slides aí que nós temos desvantagem a respeito disso, né? Muito bem. Tá ok? Então tá aqui, tendência de alta. Isso serve, pega isso aqui, vira de cabeça para baixo, tá bom? Pega isso aqui, vira de cabeça para baixo, que você vai ver uma reversão de tendência de baixa para alta também, tá? Pega isso aqui, vira de cabeça para baixo, você vai ver que perdeu o topo anterior, falhou na tendência, aí fez um fundo mais alto que o anterior, reverteu tendência. Tá ok? Muito bem. Então, vamos por um exemplo prático aqui, neste gráfico, né? Nós temos esse gráfico aqui com topos e fundos ascendentes, tá certo? Topos e fundos ascendentes. Ele está aqui. O que você espera a partir desses topos e fundos ascendentes? Né? Que ele faça um fundo aqui na região dos 30, volte a romper o 37,06 e siga zigue-zagueando para cima, fazendo os topos e fundos ascendentes. Não é verdade? Repetindo, eu tenho um gráfico que está fazendo topo e fundo ascendente. Ele subiu, caiu, né? Caiu aqui nesse ponto. O que você espera a partir desse ponto, através da teoria de Down? Uma tendência de alta se permanece até que haja uma reversão contrária a ela. Então aqui não é movimento de vender descoberto, tampouco aqui. Agora, se começa a subir e aí ele perde, não rompe o topo anterior e volta a cair, nós temos uma reversão. Olha aqui. Olha aqui. Pronto. Identificamos uma reversão de tendência. Tá? Esse gráfico aqui ele estava em tendência de alta. A partir do momento em que ele faz esse fundo, volta a subir, tenta romper a resistência em topo anterior e não consegue, perde o último fundo, ele reverte a tendência. Faz o tal zigue-zague descendente e mostra a queda dos mercados, especialmente quando perde o último fundo. Quando a gente trabalha com esse método, gente, que é o método mais antigo, mais utilizado do mundo, onde todos os analistas utilizam, na sua imensa maioria, altamente aplicável para o mercado internacional, que respeita muito esses pontos de falha e reversão. Esses pontos existem algumas desvantagens, que é chamado desvantagens do modelo de Down. Né? A desvantagem do modelo de Down, que é justamente você utilizar a reversão de tendência, né? A falha reversão, é que a confirmação da reversão geralmente é tardia. E isso é verdade. Isso torna a teoria de Dow infalível. Ela não é infalível. Porque aqui nesse gráfico aqui, né, o papel estava aqui em cima e ele só vai reverter depois que perde esse último fundo. Então, daqui até aqui, se for 30%, 40%, 100% ou 20%, não importa, mas daqui até aqui eu tenho ainda que estudar a tendência propriamente dita. Tá ok? Então, essas são questões aí que eu considero relevantes. Tá? Então, Dow fala isso para a gente, que a confirmação da reversão geralmente ela é tardia. E isso é uma tremenda numa verdade. Tá ok? Você deixa de ganhar todo o movimento, o que também é uma verdade. Isso é uma desvantagem. Por quê? Porque você está aqui, né? E aí você está subindo os stops de cada dos fundos anteriores, né? Faz o fundo, aí você comprou, bota o stop aqui. Aí ele faz um fundo mais alto que o anterior, você bota o stop aqui. Aí você faz um fundo anterior, você bota o stop aqui. Aí faz um fundo superior ao outro, você bota o stop aqui. A papel vai aqui em cima, volta, cai. Tá ok? E aí você sobe o stop para cá. Então você está comprado para swing trade, comprado aqui no 10 e pouco, papel agora
está em 30 e qualquer coisa e você está com o stop aqui no 30, mas o papel já valeu 37. Tá? E o seu stop está aqui no 30. Por quê? Porque você espera, através da teoria de Dow, que vai haver este rompimento de último topo e vai seguir zigue-zagueando para cima. Se ele fizer um fundo mais alto que o 30, eu subo o stop, assim como eu fiz daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Tá? E aí, só que ele não faz isso, ele reverte a tendência, né? Então ele me estopa aqui no 30, sendo que ele valeu 37 alguma hora. Tá ok? Portanto, tem essa definição. Você deixa de ganhar todo o movimento. Isso é uma verdade. Tá ok? Outras desvantagens, principalmente para os mais estressadinhos, para os mais que tem perfil de tape reading, que compra para ganhar 2, 3 pontinhos de day trade, que é um perfil mais agressivo, mais arrojado com o mercado, tem isso também. Né? A gente paga mais caro, mas tem a maior garantia. Ou a gente vende mais barato, mas porém a gente tem a maior garantia de movimento. Ou seja, dado esse exemplo aqui, né, você vai começar a vender quando perdeu 30, né, porque fez um topo mais baixo que o anterior. Então você poderia ter vendido aqui, aqui. Aqui nunca. Aqui, às vezes, dependendo da formação e da combinação de outros indicadores técnicos, que pode ser o que vocês usam aí, junto com candlestick ou figura gráfica, que faça com que você, ao invés de esperar a perda do 30, você venda por aqui. Entretanto, jamais aqui. Aqui você nunca sabe que é um topo, a não ser que o papel caia nesse ponto. Tá ok? Beleza, galera? Muito bem. Agora, a gente está chegando aqui, mais ou menos aqui, a parte final da apresentação para cair nos casos mais práticos, né? E aí, é importante a gente ter uma definição sobre combinar o máximo de informação possível, pois quanto mais informação, melhor. Isso é muito importante para a gente. Né? Quanto mais informação a gente tiver no gráfico, melhor, sempre. Tá bom? Então vamos a esse caso aqui do índice Bovespa, tá? Que ele começou a ter formações ascendentes. Ele sai daqui de baixo, faz topos e fundos ascendentes, chega aqui ele cria essa sombra. Tá ok? Quem é que sabe aí? Quem é que sabe aí que candle é esse aqui, né? Esse candle aqui é que a gente chama de estrela cadente ou shooting star, né? É um forte padrão aí de topo, né, que tem como principal característica sinalizar uma reversão de tendência, de uma alta para uma baixa. Tá ok? Ele exige necessariamente uma confirmação. Repara, eu não estou falando de reversão de tendência através de falha e de reversão. Estou apenas falando de uma correção de preço através da apresentação da figura. Isso não é martelo invertido. Martelo invertido é figura de fundo. Tá? Martelo e martelo invertido são figuras de fundo. Enforcado e chute star são figuras de topo. Tá ok? Muito bem. Então vamos lá. Então, repara, agora, olha aqui, é o mesmo gráfico, tá? Só que agora eu vou pegar todo o histórico dele. Olha que legal. Tá? Repetindo, ó, mesmo gráfico, só que agora eu vou pegar todo o histórico dele. Ó. Topos e fundos descendentes. Eu traço uma linha de tendência de baixa através dos topos do canal de baixa. E aí repara que nós temos a estrela cadente combinando com uma linha de tendência de baixa. Tá ok? Muito bem. Mas aí eu percebo também que se eu traçar um Fibonacci desse último topo até aqui, você vai reparar que a gente está fazendo o topo entre a retração de 50 e de 61,8 de Fibonacci. E para quem não sabe, a retração de 61,8 de Fibonacci é o ponto mais forte e que determina uma nova onda de mercado. Tá ok? E aí eu resolvi estudar mais e ver se tinha alguma coisa aqui e percebi que tinha uma média móvel 200 períodos passando por essa
máxima do candle aqui. Então eu tenho linha de tendência de baixa, candle de topo, retração importantíssima do último topo até o último fundo, passando para definir uma nova tendência, e uma média móvel de 200 períodos batendo aqui. Meu amigo, nem Satanás faz esse mercado virar comprador, tá ok? O mercado acaba virando venda. Então a reversão, você começa a identificar quanto mais força e indicação de mercado você tem naquele ponto. Então, quando você identifica um movimento de falha na tendência, e essa falha ela vem com uma combinação de trendline, figuras, indicador técnico, média móvel, é, é, ondas de Elliott, algoritmos, o que você quiser colocar, meu amigo, tá? Quando você achar a maior combinação possível dentro dos movimentos de falha e de reversão, é o momento que você tem que tomar a maior atitude, que é comprar ou vender, ou se estopar se você tiver comprado e a coisa está numa posição contrária. Quanto maior informação que você tiver, melhor, tá ok? Para identificar esse movimento, tá ok? Muito bem, vamos aqui então ao gráfico, e aí eu quero mostrar para vocês esse gráfico aqui, tá? Olha esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, agora nós estamos aqui usando a ferramenta do Profit Chart, tá bom, galera? Esse aqui é o Profit Chart, é o Profit Chart Pro, utilizado por mim para as minhas operações de swing trade e também de day trade, tá ok? Recomendo, é uma plataforma muito boa e é a plataforma que está aqui ajudando a gente neste webinar, tá? Olha esse gráfico aqui, tá ok? Esse gráfico é muito legal porque ele é o gráfico semanal, aliás, é o gráfico diário de Light. Eu não vou botar o semanal para ficar ainda mais bonito. Olha o que está acontecendo aqui, tá? O papel, ele fazia topos e fundos descendentes. Olha lá. Ok? Aí, determinado momento, tá? Ele faz uma alta, só que quando ele cai, ele até deixa um martelo aqui, né? Ó o martelinho aqui, ó. Aí a região candidata a fundo, tá vendo? Faz um fundo aqui e depois volta a subir. Olha a reversão de tendência se instaurando aqui. Opa, obrigado, Thiago Santos. Ó, olha lá, mané. Aí sim, hein? Aprendendo o Profit Chart no próprio webinar, hein? Ó, aí. Obrigado, Thiago Santos. Aí sim. Só porque eu vou apagar tudo e vou aprender. Aquela galera, ih, aperta o Ctrl. Olha lá, topos e fundos descendentes. Aprendi, ó. Boa. Desculpa, mas eu tive que rir nessa aí, Rafa. O pessoal sabe mais que a gente às vezes da Sabe mais que ferramenta, a cara, é gente. impressionante. Aperta o Ctrl, o atalho aí pro Bruno Rossi aí, ó. Aí, ó, aperta o Ctrl, aí, faz um fundo e olha lá, ó, aperta o Ctrl de novo e cá estamos nós, com topos e fundos ascendentes. Tá ok? Muito bom, obrigado aí, Thiago. Então, ó, ele deixou de ter topos e fundos descendentes, passou a ter topos e fundos ascendentes. Light 3 tá um super papel para compra para o médio e longo prazo, porque a gente está tratando aqui de semanal. Olha o diário, que legal, né? Como é que ele está, né? O diário, ele, se a gente olhar aqui o gráfico, ó, ele tentou o tempo todo fazer topos e fundos ascendentes e descendentes, só que ele não conseguiu, ele falhou o tempo inteiro. Ó. Ele falhou o tempo inteiro. Só que em determinado momento, ele finalmente rompeu a última resistência e foi embora. Então, ainda assim, ele deixou um fundo aqui mais alto do que o anterior. E, portanto, reverteu tendência. Então, inclusive,
no diário, ele reverteu tendência. E você ainda pode combinar com uma linha de tendência de baixa. Ele bateu nesse topo, caiu, bateu nesse topo, caiu, bateu nesse topo, caiu, bateu nesse topo, caiu, bateu nesse topo e rompeu e foi embora. Então a combinação dos fatores também mostra reversão de tendência, mostrando que ele saiu de topos e fundos descendentes para o fundo ascendente. Então, galerinha, olha que interessante. O papel fez fundo dia tal de janeiro aqui, ele fez fundo aqui dia 19 de janeiro, mas a reversão de fato aconteceu através da teoria de Dow, tá ok? Só aconteceu aqui, ó, entre os dias 16 de junho até o dia 21 de junho. Ou seja, demorou 6 meses para que confirmasse a tendência de alta. Mas também agora, meu amigo, o mercado não vira por nada nesse mundo, a não ser que ele faça novos topos e fundos descendentes. Entenderam? Essa é a questão. Olha esse outro papel aqui, ó. Eco Rodovias, gráfico semanal. Aliás, eu tenho outro aqui. Esse aqui é lindo, esse aqui é maravilhoso. Kepler, gráfico semanal. Rompeu a resistência e foi embora. Se a gente botar o gráfico diário, olha que interessante. Mesma coisa. Rompendo o trendline de baixa. Rompendo o média móvel 200 períodos. Saindo de topos e fundos descendentes, passando a ter topos e fundos ascendentes. E assim vai revertendo a tendência. Então a reversão de tendência, gente, é um processo que você tem que estabelecer através dos pontos majoritários, primeiro de extremos, sempre nos extremos, tá ok? Para depois vocês terem a total consciência de como identificar esses padrões. Mas tentem combinar sempre a falha e a reversão para depois olhar os indicadores e osciladores. E é isso. Essas são as definições. A gente está falando apenas de reversão de tendência, não está falando de nenhum indicador oscilador, é pura e simplesmente comportamento do preço, é quase que uma aula de price action, tá ok? Porque é só comportamento de preço, mas a gente tem que sempre ficar ligado no comportamento do preço e não dos indicadores. Outra questão, uma dúvida que é muito comum entre as pessoas, é que elas não sabem como identificar um topo ou um fundo. Tá ok? Se você tem essa dúvida de como identificar um topo ou um fundo, tá ok? Você passa o gráfico, por exemplo, o gráfico de linha. Se você passar o gráfico de linha, esses vértices proeminentes aqui, ó, são pontos notoriamente de topo e fundo que vão decretar uma reversão de tendência. Mais para frente, se os topos e fundos passarem a ser ascendentes ou se os topos e fundos passarem a ser descendentes. Ok? Então, geralmente quem tem dúvida, quem não consegue de alguma maneira identificar como é que são os pontos de reversão de tendência, o gráfico de linha acaba mostrando isso pra gente. Aqui está meu e-mail, tá bom, gente? rafael.figueiredo@clia, meu Facebook, Twitter. E claro, se vocês tiverem qualquer outra dúvida a respeito ou outras coisas que poderão eventualmente ser complementar, eu me coloco à disposição, como sempre, para poder esclarecer as dúvidas aí, tá bom? A respeito do Profit Chart, muita gente perguntou, você pode ter acesso ao Profit Chart, aliás, o Profit Chart através da Clia Corretora é o programa, se eu não me falha aí, o Lucas pode confirmar, ele é o mais em conta, é o mais barato, Profit Chart, principalmente o Profit Chart Pro, que é o mais É completinho, verdade. né? Pela Clia Corretora, você adotando pela Clia Corretora, comprando por aqui, ele é o mais barato de todo o mercado, contra todos os concorrentes, então vocês fico aí à disposição para esclarecer e ajudar no que for preciso. Lucas, estou contigo aí, passo a bola. Espero ter ajudado vocês aí com mais esse webinar e deixo meus contatos aqui, me adicionem no Twitter, no Facebook. Fiquem à vontade aí para esclarecer as dúvidas. Fechado. Então tá.
Mais uma aula aí do nosso mestre Rafael Figueiredo. Espero que todo mundo aí tenha aproveitado. A gente viu pelo chat que o pessoal interagiu bastante, diversas dúvidas aí foram sanadas. O Rafael sempre com uma metodologia, uma didática muito bacana, que a gente gosta muito, por isso que está sempre aqui conosco e com a certeza de um retorno, né, Rafão? Com certeza. Então, a gente está buscando muito um educacional de qualidade aqui para dentro da nossa empresa, porque, acima de tudo, o mercado brasileiro hoje precisa de traders ativos, né? A gente precisa cada vez inserir mais pessoas. Então, quanto mais gente a gente puder despertar essa curiosidade, esse quê que o mercado deixa de interesse em todo mundo e com pessoas que possam aguçar isso daí como você, vai ser sempre um prazer. Maravilha. Maravilha. É um O pessoal prazer ali estar com você. perguntando quanto é que está saindo a assinatura do Profit pela Clear. Pessoal, isso daí a gente aconselha vocês a estar entrando em contato com seus devidos assessores aí, tá? Para estar pedindo maiores informações. Mas assim, ó, eu adianto para vocês que é barato. É barato, é vantajoso, então venham para o lado Profit da força. Maravilha. Isso aí, foi um prazer com vocês aí, tá? Espero ter ajudado e sempre me coloco à disposição para o que for preciso aí. Então tá, fechou pessoal, a gente fica aí então, com a certeza de uma próxima, como eu falei, a webinar vai ser disponibilizada futuramente a todos. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa sobre a plataforma, vocês fiquem à vontade para entrar em contato conosco amanhã, na semana que vem, enfim, a gente está à total disposição.